Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá, o importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Luta Patriótica. Já convido essa turma boa que está aqui comigo a disparar o dedo no gostei. Rebenta aí o dedo no gostei, por favor. Dispara aí para sinalizar para todo mundo que nós já estamos nas ondas. Vamos embora. Vai disparando aí que eu já vou dar um alô aqui. Fico feliz, Eliane, que até que enfim o YouTube está pintando na área aí para falar do canal. Até que enfim. Denise, querida, está na área aí também. Vamos embora. Querido Manuel Ninho, obrigado. Beijo no coração. Muito obrigado por esse apoio gigante, gigante. Gabriel T34 está na área aí também. Família também me mandou a foto. Feliz, hein, família? Chegou livro, placa, tudo ótimo. Beleza, show de bola. Valeu, família. Obrigado pelo apoio. Gabriel também está na área aí. Vamos embora, vamos deflagrar aí o dedo no gostei para a gente poder avançar aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ultra borra. Querido Mister Agostinho também está na área aí. Vamos embora. Quem mais está na área? Herdan, vamos embora nas ondas. Vamos disparar o dedo no gostei para a gente arrumar uma galera boa para plantar aí hoje aí, para a gente fazer um debate importante. Para onde caminham os Estados Unidos, né? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu vou lembrar você que a venda do livro está firme e forte aqui, ó. A placa, mas que vai sair por R$ 20, com o livro por 80. Ah, João, quero só o livro. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Tranquilidade. Ah, mas porra, eu quero a placa. Bota mais R$ 20 aí, vamos embora. Tá. Aqui, ó. Livro é placa. Bota mais 20 prata aí, leva tudo. Livro e placa. Pronto. Kit completo. R$ 80 mais 20, leva essa placa bacana aí para tu decorar. Todos os outros livros estão vendendo normalmente. Quem quiser aí o. Ah, não peguei de novo. Aço Vermelho está na área, o livro do Camarada Stari e o do Vargas também, que eu tenho que pegar lá embaixo. Mas está tudo funcionando. As outras placas também estão todas à venda. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Essas aqui são as placas que estão à venda. Aí, ó. Uma placa dessa é 80, duas é 130, três é 180, quatro placas dessas, R$ 250, você ainda escolhe a quinta. A quinta é um brinde. Então, se tu comprar 5 placas dessas, elas saem por R$ 50 cada uma. Uma é 80, duas é 130, três é 180, quatro placas, 250, tu ainda ganha uma brinde. Entendeu? Paga 4, leva 5. Tudo aí no frete grátis. Se você comprar 3 livros, você escolhe também uma placa de brinde para levar. Qualquer uma dessa que está aí. Essas em russo são réplicas das placas da Segunda Guerra Mundial. São réplicas, exatamente placas que a União Soviética usou. E essas outras placas aí são placas também réplica de placas dessas cidades aí. Pô, esse meu ar aqui não tá bom, não. Um calor do caralho aqui. Entendeu? Bom, melhorou. Então, ajuda aí. Ajuda aí, sim, que o professor a sobreviver. Compra livro e placa comigo aí para a gente poder avançar, certo? Ah, João, queria saber mais da placa. Dá um alô aqui, ó. Placa, livro, ó. Vem aqui, ó. Manda um alô aí no WhatsApp, placa e livro. Vamos embora. A Franci, querida Franci, não sei se ela está aí, mas ela me deu uma ideia da gente vai criar um WhatsApp
para os assinantes do canal. Vou fazer isso porque eu vou começar a fazer transmissões para os assinantes do canal na semana que vem. Então, na semana que vem, começaremos uma rodada voltada para os assinantes do canal também. Então, aí a gente cria o WhatsApp. Eu tenho 3 livros para sortear desse aqui. 3 livros. Vou fazer o sorteio na segunda-feira. Entendeu? Segunda-feira vou fazer o sorteio aqui desses 3 livros. Não esqueçam disso. Então, segunda-feira vai bombar, que a gente tem um sorteio de 3 livros. Por quê? Companheiros que doaram o livro para serem sorteados aqui na live. Vamos fazer esse esquema aí. Vou fazer o esquema do Pix. Entendeu? A gente vai fazer um Pix aí de R$2. Aquele que quiser participar do sorteio, manda o Pix de R$2, a gente anota aqui, mete bronca. Entendeu? Vou ver se faço isso ou a lista. Vou ver o que sai mais rápido aí. E aí na segunda-feira eu boto aqui para a gente arrebentar. Correto? Então tá bom. O que a gente precisa falar mais? Estou saudando todo mundo que está chegando aí. Boa noite, vamos se organizando aí. Fala, Gabriel, o cadete Pitilin está bem, venceu as provas e a eleição. Ó, a eleição foi adiada até o final das provas. Vai ser agora essa semana. As provas está meio sinistro para ele, porque ele estava de comedice, não estudou o que deveria, então está passando sufoco. As notas começam a chegar semana que vem, vamos ver o tamanho da fogueira que ele vai ter que pular. Espero que tenha ido bem, espero. Vamos ver. Está uma incógnita. Pinguim, não esqueci de você. Obrigado, Gabriel, pelo apoio. Mas semana que vem eu mando o resultado da eleição dele no colégio e se ele foi bem ou mal nas provas. Pinguim, não esqueci de você. Esse final de semana eu já vou botar você lá de volta ao seu carro. Alexandrista está na área aí também. Josi Hel, obrigado. Muito beijo. Obrigado, 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 obrigado. Férias também está na área aí. Obrigado. Vamos embora. Estou mandando beijo para todo mundo. Lupe! Vamos embora. Obrigado, 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 obrigado. Beijo grande. Obrigado pelo seu apoio de longa data. Muito obrigado mesmo. Vamos embora. Quem mais está aí? Vamos embora. Estou dando beijo no Coralu Linhas, também está aí. Uma galera grande. Vamos embora. Vamos organizar aí. Vamos se aglomerar aí virtualmente para os trabalhos de hoje. Vou marcar, essa semana também marco o lançamento presencial do novo livro aqui no Rio de Janeiro e aviso a todos. Lançamento presencial aqui no Rio de Janeiro, aviso a todos, todos eles vão estar para lá avisados. Essa é uma coisa. 2, a nível de informe, era lançamento presencial e também semana que vem começo Tirando o Pino da Granada e volta o Trincheira da História, certo? Então vamos fazer uma onda de choque aí no algoritmo do Capital para ver se a gente consegue ganhar terreno e recuperar o tempo perdido e ver se o canal cresce enquanto eu tenho que ficar mendigando que a justiça seja feita nesse país, certo? Para vocês terem ideia, nem o Google acreditava que ia vencer, tanto que me propôs 3 acordos. Essa juíza, eu vou enganar para vocês, não. É uma muquirana de marca maior. Marcelo Reis, vamos embora. Abraços. Vamos embora, vamos avançar. Danilo Salgado, obrigado. Vamos embora. Michel Vegano também está na área aí. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos direto para o avanço. O que mais que eu tenho que botar aqui? Ó? Livro e placa está aí. E não posso esquecer, você não pode esquecer de me ajudar com Instagram. Hein? Deixa eu botar aqui os Instagrams aqui para todo mundo ajudar. Por favor. Aí, ó. Não deixa de me ajudar aí com esses Instagrams, por favor. Me ajuda, 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 ajuda aí. Quero a placa de Pyongyang na minha porta. Muito bom. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que ao longo desses meus 52 anos, eu não tive experiência maior, a nível positivo, né, do que conhecer Pyongyang.
uma das coisas mais fantásticas da minha vida. Quando eu cheguei no aeroporto de Pyongyang, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei muito emocionado. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida. Mais importante da minha vida. E ser homenageado pelo Partido do Trabalho da Coreia, isso então, eu nem merecia essa homenagem toda. E, porra, isso aí foi foda, foi foda. Eu não esperava porque os companheiros lá do Instituto PECTU, liderados pelo camarada Lucas Rubio, havia previamente informado a Coreia que eu estava indo na delegação. E contou toda a minha história de solidariedade à Coreia, que começou lá no início dos anos 90. Então, tudo que eu fiz pela Coreia, eu, ao longo da vida, fui contando para o Lucas, mas contava a nível de curiosidade, né? Não que imaginar que isso iria virar, que isso ficaria guardado na cabeça do Lucas e que ele iria informar isso ao governo, né? Pois é, Michel Vegan, quando ela tirar a bunda de lá, eu estou com 500 mil aqui, é por aí mesmo. Perfeito, perfeito. Então, quando o Lucas informou o governo da Coreia todo o meu trabalho de solidariedade, né, é, eu não sabia, já contei isso aqui, e o Lucas também não me contou nada. Foi uma grande surpresa. Num dos últimos dias nossos lá na Coreia, eu fui avisado que ia ter uma cerimônia no hotel onde a gente estava, no qual seria condecorado com a ordem dos grandes líderes. Isso, porra, a mim foi. Então, toda aquela emoção, né? De já conhecer a Coreia, conhecer Pyongyang, ver a organização daquela sociedade, foram 15 dias lá, 15 dias intensos. Todo dia tinha atividade, todo dia. Eu vou contar para vocês, o único dia que eu faltei uma atividade foi uma parte da tarde, que era para ir para o parque de diversões. Eu chamei o Lucas e falei, meu irmão, eu não vou para o parque de diversões, não. Eu preciso só deitar um pouquinho, descansar, porque meu joelho está pegando fogo. E eu abro mão de ir para o parque de diversões. De noite, acho que a gente ia ter uma outra tarefa de noite. Aí ele falou, pô, João, então descansa aí. Foi a única coisa que eu não consegui fazer. Para tu ver, a única tarefa que eu não fiz foi a do lazer. Todas as outras tarefas de trabalho, eu cumpri todas elas. Eduardo, seja bem-vindo. E era assim, era uma coisa, tu tinha atividade, tu tinha programação manhã e tarde. Tu acordava cedo, tomava café, tinha que estar dentro do ônibus antes de 9 horas. Porra, meu irmão, tu rodava até uma hora te devolvia no hotel, você jantava, almoçava, e 2 horas tu tinha que estar no ônibus de novo, mais tarde, às 2h30, para ir para outro local, andar, conhecer, discutir, te devolviam no hotel 6, 7 horas, aí tu jantava, aí podia ficar de rolê, né, tomar um negócio, bater um papo, mas no dia seguinte já era frenético de novo. E detalhe, tudo na Coreia é muito grande. Tudo, Ricardo Luz, tudo lá é muito grande. O museu da guerra, vocês não têm ideia do tamanho do museu da guerra. É um museu que é. Eu posso dizer uma coisa para vocês, eu acho quase que impossível um dia só para conhecer o museu. Eu estou falando de um dia assim, o museu abrir 9 horas, tu entrar no museu. Sair quando ele fecha, 5. Quem gosta mesmo de guerra, dos detalhes, tu não consegue ver tudo num dia só, não. Não consegue. Tu tem que voltar, foi o que nós fizemos. Nós pedimos ao governo para a gente voltar, porque a gente tinha toda uma programação, então nós pedimos para trocar. Tinha um dia que tinha uma programação que eu não lembro o que era, aí nós negociamos para que a gente pudesse voltar ao museu. E detalhe, tu não pode tirar foto de nada, mas olha,
Pô, minha vontade era morar no museu. Morar no museu. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tinham duas coisas no museu de que chamava-se muita atenção. Primeiro, tu entrava numa sala, tu tinha um diorama na escala 1 por 1. Um diorama na escala 1 por 1. Preste atenção. Aí, quando tu entrava na sala, tu via um T-34 e quando tu olhava aquele diorama, vambora, contraditório 66, vivo livro, vamos comprar o livro? Aqui, meu camarada, aqui, ó, vou comprar o livro, que eu vou botar aqui para você, ó. Você mandar um WhatsApp aí que tu vai comprar o livro comigo, agora e daqui a pouco. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Nessa sala, eu falava que era uma sala do museu, ela estava assim, até meio escura. Aí tu olha assim à esquerda, tem uma sacada, como se fosse digamos assim, um plano alto de uma rua. E aí tu olhava nesse plano alto, o que tu via? Como se fosse as ruas de Seul em 1950, durante a guerra. Aí tu tinha um T-34, tudo destruído, e as casas e as lojas muito bem caracterizadas, tudo na escala 1 por 1. Então você era convidado a descer aquela escada como se estivesse descendo a escada de uma rua mais alta, e aí de repente tu entra no meio da batalha da Guerra da Coreia. E aí tu vê soldado ferido, gente morta no chão, chão sujo de escombro, um T-34, avião passando. A caracterização é tão perfeita que se você pegasse uma câmera e saísse filmando, seria como se você estivesse na batalha. Tudo na escala 1 por 1. É um diorama humano, né? Tudo em 3D. E aí você vai passeando por Seul bombardeada, tem uma hora que tem uma casa, que o teto da casa foi atacado por uma bomba, aí os móveis da casa tudo destruídos, os escombros, aí tu entra na casa, e aí o buraco do teto, tu olha, eles botaram uma tela gigante, como se fosse a noite, e tu vê as esquadrilhas de bombardeiro passando. Continua andando, daqui a pouco tu chega, aí tem estaca-pães, cavalo de frisa, granada no chão, uma loja da Fujifilmes de revelação, a cabine telefônica. Aí tu chega na porta de um presídio, e aí está lá a história, que esse era um presídio que a Coreia usou para prender os comunistas, né, a Coreia do Sul. E conta a história como é que o exército coreano chegou naquele presídio, conta a história da unidade. A unidade do exército da Coreia do Norte que arrombou aquele presídio e salvou aquelas pessoas que estavam sendo torturadas lá. E aí tu vai andando ainda, no meio da guerra, cara, como se a guerra estivesse acontecendo ali, tudo na escala 1 por 1, de um realismo impressionante. Aí, lá no final, assim, tu anda no meio da guerra, sei lá, uns 60, 70 metros, aí é como se você fosse subir a escadinha e voltar para aquela rua onde nada estava acontecendo. Cara, assim, uma coisa da Disney, coisa da Disneyland, coisa de Hollywood. E a outra coisa que eu vi lá também, que é fantástico, olha, isso vocês não têm ideia. Eu não consigo narrar isso para vocês. É um local no teto do museu, um local redondo, gigante, onde você senta no meio desse local, numa almofada, né, um banco redondo gigante, onde cabem assim, sei lá, umas 30 pessoas. Cabem umas 30 pessoas sentadas, 360 graus. A tela é uma tela de 360 graus, ainda no teto, no domo, está lá a projeção também. E quando isso você está olhando aqui, de frente, e isso fica rodando, lentamente. Conforme aquilo está rodando, aquilo vai mostrando a guerra. Porra, cabe 30 pitilos pai, com certeza cabe. Então cabe 40. E aquilo vai projetando a guerra. Tu vai vendo naquela imagem
soldado lutando, avião, tanque. Quando você olha assim para os. Que são 360 graus de vídeo e tem uma colina, entendeu? E tem uma colina. Quando você olha para a colina, eles montaram outro diorama em 360 graus da batalha, que você olha assim, e tu vai vendo centenas de cenas, entendeu? É, da Guerra da Coreia, centenas de cenas da Guerra da Coreia, que é uma tropa invadindo a casa, um tanque pegando fogo. Isso eles montaram no diorama, isso é estático. E conforme a poltrona vai rodando, tu vai vendo a guerra acontecendo. Aquilo que está montado em forma de diorama e as imagens projetadas. Porra, tem hora que tu não sabe para onde olha. Se tu olha para o que tu vai ver que foi construído, que é muito bacana, ou o que está aparecendo na tua visão. E como é que eles fizeram? Um diorama é uma reprodução de uma cena real. Um diorama é uma reprodução de uma cena real. E você tem escalas. A escala 1 por 1 é tamanho original. Como é que eles fizeram? Aquilo que estava próximo da almofada, onde tu estava sentado, aquele banco, as coisas estão na escala 1 por 1. Então tu tinha uma porrada de tanque americano, tanque soviético ali. Conforme a coisa ia se estendendo, eles foram diminuindo o tamanho do que eles produziram fisicamente, do diorama. Então, lá no fundo, tinha um diorama pequenininho da cena da batalha. É como se você estivesse distante da guerra olhando. E aquilo que estava perto é como se você estivesse dentro, como se fosse um set de filmagem. Perfeito. Cara, olha, essa projeção dura 2 minutos. Eu não saí. Tu tem que sair para entrar um novo grupo de pessoas, eu não sei não. Eu falei, Lucas, vou ficar aqui. Sabe o que eu fiz? Para dar a vaga das pessoas sentarem na poltrona, eu sentei no chão. Mas eu queria ver de novo, eu queria dar mais uma rodada. E a outra coisa também é que eles reproduziram os ambientes da guerra. Por exemplo, a parte da floresta. Tu entra na floresta, eles conseguiram reproduzir tudo em plástico, né, sintético. Parece que você está na floresta da Coreia onde travou a guerra. Até a umidade e o chão molhado eles reproduziram. Então você entra no meio da floresta e vê acampamento do soldado coreano, com a luz acesa, com a ração que ele come, a arma dele, como se estivesse passando por dentro da floresta. Aí depois tu entra numa caverna, aonde foi a base do camarada Kim Il-sung, aonde ele comandou a guerra. E aí tu entra dentro da caverna, aí dentro da caverna tinha hospital, cozinha, sala de estudo, ferramentaria para consertar arma. Tu vai andando tudo escuro, tu tem que até abaixar um pouco a cabeça, que eles reproduziram tudo com um estaqueamento, como se tu tivesse mesmo dentro da caverna onde o comandante comandou a guerra. E aí foto dele, né? Aí a foto de como era a cozinha lá naquele momento e a reprodução. E tu vai andando naquele labirinto, um labirinto que eles montaram dentro do museu, dentro da caverna. Quando tu sai da caverna, tem uma colina, que tu tem que subir a colina, tudo reproduzido sinteticamente. Chega lá na colina, é um vale, eu esqueci o nome dessa batalha. É a Batalha do Vale, não sei o que lá, tem um número do vale. E tu senta na colina. Atrás de você está onde o comandante assistiu à guerra, aonde ele comandou a guerra. Então tu só vê os canhões por fora assim, eles botaram os canhões de verdade, que ali era a boca de fogo. E aí tu senta e começa uma projeção em 4D, com a imagem a coisa mais perfeita do mundo, aí apaga a luz, né? Tu começa a ver a batalha aérea e tu começa a ver a batalha de soldados e tanques projetado assim mais abaixo na colina. E você fica de novo no meio da batalha, cara. De novo no meio da batalha, assistindo. É uma coisa de 2 minutos também. Caraca, uma coisa fantástica, 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 fantástica. E detalhe, tu não pode filmar nada, entendeu? Tu não pode filmar nada, 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 nada. Isso não permite nem que tu fotografe. A cena final do museu,
Isso vocês vão achar na internet, quer ver? Isso eles fotografaram. Deixa eu só mostrar aqui, quer ver? Ó, essa cena tem na internet. Isso também é um diorama. Eu tinha visto isso na internet, que é a cena final. Essa, deixa eu só dizer para vocês, eu vou procurar aqui na internet. Essa cena final, preste atenção, é uma fotografia que é tirada de uma área que os coreanos tinham bombardeado e os americanos tinham sido despedaçados. E é uma cena que tem um americano sentado do lado do canhão, assim, tipo chorando. Eles pegaram aquilo e montaram aquela cena numa escala um por um. E pegaram todas as bandeiras dos países, todos os bandeiras dos países que lutaram contra a Coreia, que fizeram parte da coalizão. Botaram assim. A bandeira da Colômbia estava lá, vergonhosamente. A bandeira da Colômbia estava lá. Eles pegaram tudo quanto é arma que eles capturaram dos Estados Unidos. Isso é de verdade. Eles empilharam caixa de fuzil, de metralhadora, granada, morteiro, jogaram essas armas assim todas no chão. Então a cena final é um americano morto com um corvo comendo o olho do americano, o corpo do cara despedaçado, o corvo comendo. Aquela impressão que dá de infinito, tu vai vendo o vale todo assim, esse soldado desesperado assim do lado do canhão, tudo destruído ao redor dele. E esse diorama é chamado de o Vale das Humilhações. O Vale das Humilhações. Deixa eu ver se eu acho essa foto. Uma vez eu vi essa foto na, na internet e eu não sei como é que o cara conseguiu fotografar aquilo, porque ali ficam seguranças ali que não deixam tu fotografar de jeito e maneira. Mas essa cena, deixa eu botar aqui, né? Essa cena eu tinha visto uma vez na internet. Eu não sei se foi. A imagem era muito boa, não sei se foi o próprio governo que. Ah, aqui, está aqui, achei. Peraí que eu achei uma parte que eu vou mostrar para vocês. Peraí, deixa eu ver se eu acho essa cena final da humilhação. Lá no meu Instagram tem uma porrada de fotos que eu botei, mas do lado de fora do museu. Deixa eu ver se botando essa daqui aparece a outra. Não, isso aqui é pintura. Isso aqui é Segunda Guerra Mundial. A gente não está aqui. Tem várias fotos aqui de dentro do museu que alguém conseguiu tirar, mas essa em especial eu não estou achando. Mas eu prometo procurar com calma e mostrar para vocês. Porra, vocês vão ficar de bobeira com a cena. Essa cena do americano morto é uma cena real da Guerra da Coreia. Deixa eu ver se essa daqui mostra. Não, mas eu prometo procurar, porque eu já tinha visto dela na internet, mas eu prometo procurar para vocês e trazer. É uma cena foda, mas muito foda mesmo. Então, o Museu da Coreia foi uma das minhas maiores experiências, e como historiador, como pesquisador, ver aquele museu tão lindo, as coisas assim,
fantástica de arma, de equipamento, de uniforme. Estou te falando que é um museu que a gente pediu para ir visitar a segunda vez, que não deu para ver. E para finalizar essa coisa do museu, eu também visitei na China o Museu do Partido Comunista. O Museu do Partido Comunista, nós não conseguimos ver o museu todo em um dia. Como a gente, outras tarefas, nós não conseguimos, numa outra oportunidade que se eu tiver de ir à China, eu vou voltar para visitar o Museu do Partido Comunista na China. Esse vocês acham as fotos na internet, porque esse é permitido fotografar. Mas o museu é muito grande, muito grande. Você precisa de mais de um dia também para conhecer o Museu do Partido Comunista na China. Bom, a turma pediu aí a visita do Lukashenko à Coreia, para a gente pode parecer novidade, mas a Belarus tem uma relação de proximidade muito grande com a Coreia Popular, né? Isso é muito antigo, sempre foram muito ligados, entendeu? Há uma relação muito grande, inclusive eles agora estão ampliando os laços comerciais, mas eles já tinham uma relação a nível técnico-militar de, de parceria, entendeu? Não é novidade nenhuma. A lógica, a visita nesse momento é significativa. O Lukashenko levou o fuzil, falou isso é para você usar quando os inimigos chegarem, tal, né? Isso é bacana. Até porque o Lukashenko já tinha estado com o pai dele várias vezes e agora foi uma visita direta a ele, né? Em homenagem à reeleição dele, agora que o 8º Congresso do partido encaminhou. Então, muito legal. Mas chama atenção, mas não tem nada de novo. Não. As relações entre os dois países já Mikasa Dragimirov, tudo bem, camarada? Já é antiga. Sobre o Museu do Partido Comunista na China, não é em Xangai, não, é em Beijing, na capital. Beijing, na capital. Enorme. Se um dia alguém aqui tiver a oportunidade de ir à China, visita lá o museu, só tem que agendar pela internet antes, entendeu? Mas é muito bom. Fernando, obrigado! Obrigado, 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 obrigado. Vamos embora. Vou começar de trás, né? Nós temos que estar atentos, né? Quando a gente fala de análise militar, análise política, análise social, a observação de alguns sinais se torna importante para quem quer entender o objeto ou a conjuntura que nós estamos vivendo. Quando nós percebemos as falas do Trump nessas últimas 72 horas, são falas muito confusas. Ele já é uma pessoa de fala confusa, ele é um mentiroso quanto mais, e ele é uma pessoa que tem, inclusive, dificuldade cognitiva para abordar qualquer tipo de assunto. O vocabulário dele é pobre, ele é um homem de vocabulário pobre. Quem entende um pouquinho em inglês vê que ele sofre em frases longas para tentar colocar as palavras certas, mas isso é um problema que ele traz lá da formação dele. Ele sempre foi tratado como idiota, como burro, como uma pessoa grotesca, uma pessoa ignorante, né? Pedante. Então, ele sempre teve todos esses predicados atrelados ao nome dele, desde novo. Estou falando de Donald Trump. Então, pode parecer corriqueiro quando você fala assim, essa maneira do Trump falar, jocosa e tal, isso aí é uma estratégia? É uma estratégia. Ele faz essa comunicação direta com imbecis iguais a ele. É só você ver, né, nas passeatas do Bolsonaro, quando aquela turma nossa da esquerda vai lá meio que infiltrada e faz uma pergunta. Você está aqui porque qual é a lei que o senador Flávio Bolsonaro aprovou? Basta você fazer essas perguntas e isso, tu vê as respostas das pessoas ali, tu vê que são pessoas que têm dificuldade de entender até o que estão fazendo ali. Né?
Mas nas últimas 72 horas, as falas do Trump são voltadas para dois momentos. Primeiro, ele não sabe o que vai falar do Irã. Os Estados Unidos está acostumado a atacar, destruir, ameaçar e rapidamente alguém procura os Estados Unidos para negociar algo. E aí os Estados Unidos está sempre com enredo. Pronto. Ataca, destrói, mata, a gente dá um ultimato e vida que segue. Vamos para a próxima covardia. O Irã quebrou o circuito dos Estados Unidos. Como é que você entende isso? Quem tem um bicho em casa, principalmente cachorro, tu tá chegando perto de casa, o cachorro já sente teu cheiro, fica animado, tu mete a chave na porta, abre, ele vai lá e faz a festa para você. Isso, às vezes, acontece durante 10, 15, 20 anos, quando você tem um animal. Experimenta um dia você vir andando, meter a chave na porta. Quem tem algum animal que faça isso? Meter a chave na porta, faz tudo que você faz todo dia e não entra. O animal, ele para, fala assim, fodeu, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque o animal ele está condicionado à repetição de momentos. A vida do animal, né, ela não tem muitas contradições. Então a vida dele passa ali de maneira muito repetitiva. O dia dele, o mecanismo de ação dos animais, eles são muito semelhantes a vida toda. Então, quando você chega em casa, faz isso. Para quem tem, o cachorro pula, faz uma festa, cacete, tu entra, tu bota a chave na porta, mas não entra, fica parado ali. E se tu tiver algum jeito de ver a reação do bicho, tu vai ver que ele vai ficar tonto, ele fica desesperado. Fala assim, porra, o que aconteceu que esse cara ainda não entrou? Ou essa mulher não entrou? O que está faltando? Ele não sabe nem o que vai fazer. Ele fica ansioso, ele vai para lá, ele vem para cá. Por quê? Porque tu quebrou toda uma série de comportamento repetitivo que é a vida dele. Então, o Irã ele quebrou, né, a cognição dos Estados Unidos duas vezes. Primeiro, que reagiu militarmente à altura, impedindo que os Estados Unidos tivessem uma vitória militar. Vitória política não teria em nenhum momento, mas agora não teve uma vitória militar consagrada. E dois, não, o Irã se nega a negociar. Hoje, o Irã está com a Arábia Saudita e Israel. Muito. Sem negociar nada. Sem negociar nada. Então, o Trump ele começou a soltar frases para acalmar o mercado financeiro. Você pode ver que ele passou a fazer, dar entrevistas sempre 10, 15 minutos antes de fechar o mercado financeiro. Ele vai lá dar uma declaração que está negociando com o Irã, acalma um monte de gente, o mercado fecha em baixa, né? Em baixa que eu digo sem nenhuma surpresa, e aí logo as bolsas fecham, então de noite não vai acontecer nada, ele suspira e vai lá de novo no dia seguinte. Então ele está falando um monte de mentiras a respeito do Irã, um bando de mentiras. E a todo momento ele ameaça Cuba, porque ele sabe que existe uma comoção mundial por Cuba muito grande. Toda vez que ele ameaça Cuba, ele ocupa espaço no jornal. Trump diz que agora vai para Cuba, que vai atacar Cuba. Ele cumpre o ritual dele de ameaçar a América Latina, que é a área principal, é o esteio da produção imperialista estadunidense, e ele traz para si manchetes positivas. Em Cuba, em tese, contra Cuba ele é vitorioso. Ele apaga um pouco a mancha do Irã. Veja, nada impede que ele ataque Cuba agora. Ele não precisa terminar a guerra do Irã. O material bélico que está empenhado contra o Irã hoje é muito pouco. Muito pouco. Se ele quiser atacar Cuba, ele tem aviões. Os Estados Unidos têm aviões para atacar 30 países ao mesmo tempo. Ele não precisa encerrar o ataque ao Irã para atacar Cuba.
Até porque os meios de combate que ele usa contra o Irã não são necessariamente os mesmos meios que ele vai usar contra Cuba, que nós nem sabemos o que ele quer fazer com Cuba. Ele vai invadir, vai bombardear, vai cercar definitivamente para não entrar nada. O que ele vai fazer? Nós não podemos dizer nada, né? Ele vai fazer isso. Nós sabemos que ele é um cara perigoso, ele é o dono da maior força militar do planeta, e ele, com o exército dele, está disposto a fazer qualquer coisa. Nós já vimos isso. Do sequestro ao Maduro, ao ataque ao Irã, a ameaça em toda a América Latina. Se ele for invadir Cuba, ele vai precisar de pelo menos 200 mil homens. Ele não consegue travar uma guerra em solo contra Cuba com menos de 200 mil homens. E a garantia de que você vai chegar com tropa, como você fez com o Iraque, isso é difícil, porque em Cuba você tem, brincando, 1 milhão de pessoas mobilizadas, armadas, treinadas, bem equipadas, e que sabe fazer da ilha uma grande trincheira. São pessoas que treinam isso a vida toda, porque o princípio da doutrina militar cubana é a defesa da ilha. Então, os Estados Unidos ele pode pegar todo o seu poderio bélico e bombardear Cuba, transformar Cuba em Gaza. Aí ele matou todo mundo, a vitória dele se deu pelo extermínio do povo cubano. É uma coisa. Né? Agora, ele não vai conseguir desembarcar tropas em Cuba a ponto daquelas tropas ocuparem a ilha, ficarem lutando ali, e Cuba ataca daqui, daqui a pouco tem a Cuba do Sul e a Cuba do Norte. Isso não vai acontecer. O que os Estados Unidos podem fazer é fornecer armamento para um exército mercenário. Os Estados Unidos ele pode recrutar, preste atenção nisso que eu estou falando para vocês, ele tem condição de recrutar 50 mil latino-americanos em Miami que estejam dispostos a estar numa aventura contra Cuba. Ele arruma 50 mil desesperados lá, de tudo quanto é lugar da América Latina, e fala: ó, você vai treinar, vai lutar em Cuba, e em breve, se você ganhar lá, tu recebe cidadania americana. Vai ter um bando de miserável, salvadorenho, nicaragüense, mexicano, brasileiro, disposto a fazer isso para ganhar. E essa tropa pode ser apoiada pelos Estados Unidos. Isso é uma coisa. A outra coisa é os Estados Unidos pegar toda a sua marinha, fazer um bloqueio total em Cuba e falar: não entra mais nada em Cuba, não entra um papel higiênico. Ou os revolucionários entregam o poder, ou não tem mais nada. Isso é uma possibilidade. E aí a revolução vai morrer de fome. Isso é outra coisa. E Cuba pode, os Estados Unidos pode escalar e fazer bombardeios pontuais. Dificilmente eles vão fazer contra Cuba o que fizeram contra a Venezuela, sequestrar o Maduro e colocar a indústria petroleira venezuelana sob tutela. E agora os recursos minerais do país. Isso é uma coisa. Foi feita na Venezuela. Mas em Cuba isso não vai ser feito. Eles podem sequestrar o Dias-Canel, mas isso não vai fazer com que o socialismo acabe. Não vai. Como a Revolução Bolivariana não acabou na Venezuela. A Revolução está tendo que aturar os Estados Unidos, tomando conta do petróleo, tomando conta do minério, mas o poder político todo da Revolução Bolivariana. E o alexandrista ainda matou a charada. Cuba não tem nada para ser roubado. Entendeu? Então, o que o Trump vai fazer contra Cuba é aumentar o torniquete para ver se a sociedade colapsa. Se tem um golpe, se alguém destitui o Dias-Canel e negocia com o Miami, para ver se surge um governo paralelo querendo lutar contra a revolução. Isso sim é bem factível. Agora, eu vou terminar com o Irã para atacar Cuba. Isso não existe. Isso prova que até agora o Trump não tem o que fazer com Cuba, além do que ele já fez. O problema é que o ambiente político
nos Estados Unidos, eu falei isso ontem lá na Fórum, quem me assistiu lá na Fórum viu, a janela... Ítalo, obrigado pelo apoio. Ainda não, camarada, mas veja, essa história dos petroleiros russos indo para Cuba, deixa eu contar uma coisa para você. O governo cubano nunca confirmou isso e o governo russo também nunca confirmou isso. Isso é uma coisa que surgiu na internet e foi difundido, mas eu nunca vi uma fonte oficial, nem cubana, nem russa, falando desses tais petroleiros. Eu tive no consulado russo para me despedir do cônsul, que foi embora na sexta-feira passada, teve uma festa no consulado, eu até mostrei aqui para a turma o que eu ganhei de presente. Eu perguntei ao cônsul, ele falou assim, essa história eu não tenho nenhuma confirmação sobre isso, nada. Nunca, o nosso governo nunca falou isso. E eu falei hoje com cubanos também, inclusive o diretor do Centro Fidel Castro Ruz, o René Gonzalez, e perguntei sobre essa história do petroleiro. Ele falou, João, nós estamos vendo isso na internet, mas eu falei com meus chefes, falei com gente do partido, ninguém tem informação de que isso seja real. A informação que nós temos é a Rússia mandará petróleo para a gente, isso já está certo, mas não tem data, navio, quantidade, isso ainda não está acertado, entendeu? Então, eu estou achando que esses tais petroleiros que ficaram reverberando aí na internet, eu não sei até que ponto isso é verdade. Então, quando as pessoas me perguntando, como o camarada me perguntou aí, chegar não chegou. E se eles realmente estão indo, eu não sei. Se esses dois navios são realmente os navios que o governo russo iria mandar, eu também não sei. Por quê? Se fosse, o governo russo já tinha anunciado, estamos mandando esses dois navios, como o governo russo já disse que vai mandar. Entendeu? Mas a gente não sabe a quantidade nem quando que essa operação vai ocorrer. Então, eu estou com medo dessa história ter sido da internet e a gente está aí torcendo por algo que nem existe. Entendeu? Eu ainda não consegui nem pesquisar se esses navios que citam lá, Ross e o outro, Anatólia, não sei o que lá, se esses navios existem mesmo, e se eles são petroleiros, e se eles estão em rota em direção ao Caribe. Entendeu? Então, não sei lhe dizer isso. Voltando para o Império, o Trump ele perdeu toda a iniciativa no Estreito de Hormuz. Impediu o Trump de continuar a guerra. Não que o Trump tenha deixado de atacar o Irã, mas quando ele hoje faz uma prorrogação, primeiro ele fez uma prorrogação para 5 dias. Hoje, nem tinha chegado os 5 dias ainda, ele hoje já fez uma prorrogação para 10 dias. Entendeu? Já fez uma prorrogação para 10 dias. Veja bem, é óbvio que a gente não pode subestimar a maior potência militar do planeta. Não podemos. Os Estados Unidos ele tem força para continuar atacando o Irã, matando e destruindo muita coisa lá, e ele pode forçar a passagem no Estreito de Hormuz numa grande operação militar, que vai ser muito custosa. Renato, irmão, seja bem-vindo. Que vai ser muito custosa. Essa coisa de falar assim, os Estados Unidos não têm condição de abrir o Estreito de Hormuz. Se ele pegar tudo que ele tem e jogar lá no Estreito de Hormuz, ele tem uma possibilidade de abrir o Estreito de Hormuz de maneira violenta. Mas as perdas vão ser altas. Então, nós estamos falando do imperialismo. O imperialismo defende o modo de produção capitalista. E o modo de produção capitalista está ligado a lucro. Lucro máximo e investimento mínimo. Então, a questão é, os Estados Unidos estão dispostos a correr o risco de perder navios, submarinos e aviões para abrir o Estreito de Hormuz. E mesmo abrindo o Estreito de Hormuz, isso não garante a derrota do Irã? Eu acredito que nesse momento não. Com
as últimas informações da popularidade do Trump muito em queda, várias debandadas do núcleo duro dele, a briga dele com o MAGA. Eu não sei se vocês viram aquele Graham, aquele senador Graham, o mais reacionário deles todos, do republicano, ele foi na cidade dele fazer um comício agora para ele, para a turma dos republicanos e do MAGA. Ele foi durante 6 minutos vaiado. Ele não foi vaiado pela esquerda nem pelos democratas. Ele foi vaiado pelos republicanos e pelo MAGA. Depois vocês procurem aí na internet, ele fica parado no púlpito assim, sendo vaiado, a turma de boné do MAGA fazendo assim para ele. Ou seja, existe uma eleição em novembro. É uma eleição muito importante, a eleição de meio de mandato nos Estados Unidos. Se o presidente do momento perder o controle das duas casas, ele praticamente não governa. Entendeu? Ele praticamente não governa. Praticamente não governa. Então o Trump ele corre o risco de perder a liderança das duas casas legislativas, né? do Senado e do Congresso. Se ele perder essas duas casas, eles lá dão o apelido de pato manco. Ele vira pato manco. E o pato manco, o que eu vou falar aqui é com base nas estatísticas recentes. Eu não sei se a vida toda foi assim. Felipe, seja bem-vindo. Nos últimos anos, todos que viraram pato manco não conseguiram vencer a eleição geral. O Biden foi pato manco, entendeu? Só ganha as eleições gerais aquele que não é pato manco. Aquele que não é pato manco. Então, existe uma pressão interna contra o Trump muito grande. E o fato dos Estados Unidos ter perdido a iniciativa no Irã fez com que o ímpeto bélico do Trump tenha diminuído. Não por ele. Ele agora virou um pacifista? Não. É porque as pressões internas por conta da eleição do partido dele, do MAGA, dos empresários amigos dele, isso é muito grande. Veja, quando ele falou que ia fazer a paz em 24 horas na Ucrânia, uma série de empresários americanos adorou e apoiou ele. Por quê? Porque fazendo a paz na Ucrânia, tem uma quantidade enorme de empresários nos Estados Unidos que vão poder voltar a negociar com a Rússia. Por conta da guerra, você tem as sanções e os bloqueios contra a Rússia. Por que a Rússia é importante? Né? O mercado consumidor russo é grande, compra muito? Não. Posição geográfica russa é muito boa. Porque, veja, se você tem qualquer produto e você manda isso para a Rússia, da Rússia você distribui, a Rússia faz fronteira com quantos países? Um bando. E mais, a estrutura logística russa, que ainda é da época soviética, te ajuda. Na Rússia tem trem para tudo quanto é lugar. Então, tu pode mandar pessoa e carga para tudo quanto é lugar. Na Rússia, todos os portos são multimodal. Então, tu chega em qualquer porto daquele de carga na Rússia, tu vai botar container de todo tamanho, tu vai fazer ligação com trem, tu vai fazer porta a porta com caminhão, tu vai fazer a porra toda. Porque lá tem isso. Aqui no Brasil, tu não tem ligação com trem no país todo. Então, para tu mandar carga aqui, ou é de avião que é caro, ou é de caminhão que é lento e custoso. Então, a infraestrutura russa é boa para isso, porque ainda é uma herança da época soviética. Então, os empresários estadunidenses, eles queriam voltar a vender para a Rússia, também porque é um mercado em expansão, voltar a vender para Belarus, que também está sob bloqueio, e aproveitar toda a logística russa para você distribuir mercadoria para tudo quanto é lugar, na Eurásia. Você pode usar a Rússia, e mais, a Rússia tem avanços tecnológicos, tem uma indústria de base que tu pode converter para o que tu quiser.
Quando o Trump fala, vou acabar com a guerra da Ucrânia, os empresários apoiam isso, porque era o desejo desses empresários voltar a ganhar grana trabalhando com a Rússia. E veja, tem muito empresário americano que está na China e que queria exportar o seu produto para a Rússia, que é ali do lado. Por conta do bloqueio, não pode. Diego, seja bem-vindo, camarada. Urra! Não pode. O Trump já traiu esses empresários. Tem um bando de empresário puto porque o Trump está jogando com a guerra da Ucrânia. Ele quer desgastar a Rússia e quer desgastar os europeus. Então ele fica mentindo sobre a guerra da Ucrânia. Claro que ele quer que o Zelensky declare a paz. O Trump quer isso. Para ele, é muito mais importante a paz do que a guerra. Por quê? Porque ele já pode começar a fazer negócios com a Ucrânia. A intenção do Trump é levar esse pool de empresários para Ucrânia, Belarus, Rússia, e a partir dali para a Ásia Central. Então ele tem de Kiev até, sei lá, até a Mongólia para fazer negócio se a guerra acabar. Só que ele já entendeu que a guerra pode acabar amanhã, pode ir mais 72 horas, daqui a pouco. Então a pressão que ele faz no Zelensky não é a pressão devida para acabar com a guerra. Porque se ele fala, Zelensky, a partir de hoje eu não entrego mais material e a guerra tem que acabar, o Zelensky vai parar com a guerra. Mas ele quer que seja somente um movimento unilateral da Ucrânia, porque ele não quer carregar o ônus de que ele ficou do lado da Rússia, que ele facilitou a vitória russa. Ele não quer carregar esse ônus, porque eleitoralmente ia ser difícil para ele lidar com isso nos Estados Unidos. Até porque tem um setor dos republicanos grande, ou digamos a maioria, que odeia a Rússia, que gostaria mesmo de estar do lado da Ucrânia. Não está por conta do Trump. Não está por conta do Trump. Isso tem um componente da geopolítica estadunidense para a região. O Trump não entregou a paz na Ucrânia para que esses empresários pudessem encher um rabo de dinheiro na região. Isso é um problema. 2, o Trump prometeu fazer paz com todo mundo e avançar no comércio. Não fez. 3, o Trump prometeu uma economia estável, inflação baixa, também não fez. E mais, essa relação Estados Unidos e Israel, ela é complexa para dentro de parte dos republicanos e parte desse MAGA. A maioria desse MAGA é de fascista filha da puta que odeia Israel. Então eles não estão muito afim de continuar apoiando Israel. Inclusive, ressuscitar o assassinato do Charles Kirk como algo que tenha sido feito em favor de Israel, por conta dele ser o principal nome contra o lobby sionista nos Estados Unidos. Todas essas contradições hoje estão inviabilizando que o Trump escale a guerra no Irã e que o Trump pegue suas armas e vá atacar outros lugares do mundo. Hoje, mas não estou dizendo amanhã. Amanhã ele pode acordar e fazer o que ele quiser. Quando ele fala que eu posso fazer o que eu quiser, tira. Ele, além de arrogante, fascista e uma pessoa extremamente desrespeitosa, com o exército que ele tem, ele faz o que ele quer. Mas já visto o que ele já transformou o Panamá. Ele praticamente já tomou o Panamá de volta. E arrumou 12 cachorrinhos aqui na América Latina para lamber a bota dele. E está apostando em mais. Está apostando em Flávio Bolsonaro, está apostando naquele canalha lá na Colômbia, e está apostando. E fica dizendo a todo momento que vai bombardear a América Latina contra cartéis de drogas. Nós vimos lá no Equador que a tal fazenda de drogas que ele atacou não era fazenda de droga, não, era uma fazenda de produção de manteiga e leite. O cara está lá desesperado, o dono da fazenda. Então, esse tipo de coisa que o Trump estava fazendo até agora há pouco já não está sendo tão aceitável internamente. Guilherme, fala comigo. Professor, é verdade que aquela notícia que a Coreia Popular renomeou a Constituição Socialista
né, para a Constituição. Não, sei disso não, meu camarada. Não tenho essa informação, mas acredito que não, entendeu? Acredito que não. Você tem que entender o seguinte: na Coreia, a palavra socialismo é usada muito pouco, quase você não vê a palavra socialismo na Coreia. Eles usam a ideia jute, entendeu? O socialismo deles é a ideia jute. Hoje, eles têm duas doutrinas, que é o Kim Jong-ismo e o Kim Sung-ismo. Né? O Kim Jong-ismo e o Kim Sung-ismo são doutrinas que eles hoje estão usando a nível político, uma de pensamento político para a região e outra a nível de pensamento político mundo. Mas a palavra socialismo na Coreia você não vê praticamente em lugar nenhum. Eles se definem como um país socialista, mas o socialismo deles é o socialismo justo, a ideia justa, a ideia de autossuficiência em tudo. Você vai andar pela Coreia, vai ver retrato do Stalin, do Marx, do Engels, do Lenin, tudo quanto é lugar, e vai ver dos grandes líderes. Mas a palavra socialismo, ela quase não aparece em nada na Coreia. A escola de formação de quadros do partido, tanto que na Coreia não tem partido socialista nem partido comunista, lá é partido do trabalho. O principal, a Coreia tem três partidos. É o Partido do Trabalho, e detalhe, hein? Depois o Lucas vai explicar isso para vocês aqui. Tem um partido na Coreia que é legalizado que nem é de esquerda. Acredite se quiser. É um partido nacionalista, mas que não é de esquerda. E eles têm meia dúzia de deputados na Assembleia. Eles têm representante lá. Acreditem se quiser. Eles são nacionalistas, mas não são de esquerda. Quando o Lucas vier aqui, eu vou mandar ele contar a história. Eles têm três partidos. Na Coreia não é partido único e você não vai ver pouquíssimo a palavra socialismo estampado como você estampado, como tu vê em Cuba. Em Cuba tá cheio de coisa lá do socialismo e tal, mas na Coreia não. Vanderly Luiz, camarada, obrigado, estamos nas ondas. Beijo no coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela força. Então, sobre essa questão da Constituição, não sei. Eu tenho que consultar o Lucas, mas acho que não. Acho que o Lucas ele está com a resolução, quer ver? Eu vou botar, se tiver aqui, eu vou botar lá no Telegram. Todas as resoluções do último congresso, que foi agora. Tem 15 dias que acabou o último congresso do Partido do Trabalho da Coreia. Deixa eu botar aqui, ó, Comitê Central. Se a resolução tiver lá, ela já está traduzida em português. Eu vou pedir o Lucas e vou botar lá no Telegram. Eu me comprometo a botar no Telegram todas as resoluções do 8º Congresso do Partido do Trabalho da Coreia que foram aprovadas agora, já em português. Está aqui. Põe lá no Telegram. Eu vou pedir aqui o Lucas. Eu tinha aqui, é porque eu baixei. Ah, não. Ah, tá aqui. Ata. Opa. Ei, ata do nono, nem é o 8º, nono Congresso. Não estou conseguindo baixar, peraí. Peraí que eu vou pedir aqui de novo. Eu já pedi aqui. Aqui, ó. Notas do nono Congresso. Aqui, ó. Mas eu não estou conseguindo baixar. Eu aperto aqui, ó. Ó. Este documento não está mais disponível. Peça a Lucas para enviá-lo. Já pedi aqui o Lucas. Vou colocar lá no Telegram. Tudo que foi aprovado. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Nota
Isso aqui é só reportagem, ó. Ata do 9º Congresso do Partido Trabalho da Coreia. Foi agora. O Congresso iniciou no dia 26 de fevereiro. Ele durou, acho que 10 dias. Deixa eu ver se está aqui. Não, eu já pedi aqui o Lucas, Política 2010. Eu vou botar aqui a reportagem, estou botando lá no Telegram agora. Telegram, canal Guerra Patriótica. Vai lá no Telegram que eu estou botando lá as informações gerais do Congresso. E ali tem algumas resoluções já, mas não todas completas. Está lá. É um material bem extenso. Então, quem quiser ler sobre o que foi aprovado agora no 9º Congresso, já está lá, bem grande. Bem grande, já botei lá. Ó, já está lá no Telegram. Então, voltando aqui para o Trump, nós estamos vendo um Trump que não sabe o que vai fazer com uma Coreia que se nega a negociar. Então, nós estamos diante do impasse. O Irã continua atacando, né? Não, camarada, obrigado pelo apoio. O Irã não atacou a Jordânia em nenhum momento, nem vai atacar, nem vai atacar. A Jordânia se porta de maneira bem ruim contra o Irã, mas o Irã não vai atacar a Jordânia. Não vai. Não vai. Dificilmente você vai ver o Irã fazer qualquer coisa contra a Jordânia. Querido Gabriel, obrigado. Onde pinga não seca, irmão. Beijo no coração. Obrigado, obrigado. Você tem uma grande parte de população na Jordânia que apoia o Irã. Muito grande. Então, como tem a maioria da população jordaniana que apoia a Palestina. Então, o Irã não ataca a Jordânia por causa disso. Não é nem por causa daquele rei muquirano, não, é por causa da população. Agora, o Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, isso aí ataca. O Catar hoje saiu da guerra, não sei se vocês viram. O Catar hoje deu uma declaração a favor do Irã e disse que está se retirando, que não tem nenhum interesse mais em brigar contra o Irã. Então, veja, o que o Trump vai fazer com o Irã? Ele vai tentar um desembarque naquelas ilhas, ele vai continuar atacando o Irã, ele vai criar algum bloqueio contra os petroleiros iranianos. Isso é uma incógnita, porque eu não sei, vocês não sabem, e aí é que está o problema. Pela primeira vez na vida, um presidente americano não sabe o que vai fazer. Pela primeira vez na vida, um presidente americano está diante de uma guerra que ele não sabe como lutar. Ele pode optar agora, ó, pega toda a minha força de bombardeio, ataca tudo, joga tudo no Irã, mata milhares de pessoas, foda-se, que nem a gente fez no Iraque, que nem a gente fez na Coreia, que nem a gente fez no Vietnã, vai lá, mata, mata, mata. Mata por matar. Isso é uma coisa. A outra é você conseguir uma vitória política e militar. Veja, no Iraque, os Estados Unidos nunca conseguiu uma vitória política. Nunca. Nunca conseguiu. Eles entraram no Iraque, destruíram o Iraque todo, fuderam com a vida do Iraque, roubaram, mataram, fizeram o diabo no Iraque. Teve momentos que os Estados Unidos colocou presidentes no Iraque extremamente dóceis aos Estados Unidos. Mas, majoritariamente, o campo político sempre foi contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram 20 anos dentro do Iraque. Tiveram que sair, por último, de lá corrido. Essa base que está lá é atacada constantemente. E agora o governo iraquiano entrou na guerra oficialmente para defender as forças irregulares. Ou seja, para lutar ao lado dos xiitas iraquianos. O governo iraquiano deu uma declaração que agora vai defender o seu povo. Então, a vitória militar contra Saddam Hussein não significou uma vitória política contra os sunitas iraquianos.
por mais que os sunitas iraquianos tenham se portado como traidores naquele primeiro momento ao Saddam, eles também, logo em seguida, não se contornaram, né? não se curvaram aos Estados Unidos. Eles passaram a conspirar a todo momento contra os Estados Unidos, até a saída majoritária das forças de lá. Os Estados Unidos teve uma vitória militar parcial no Afeganistão, não teve total, porque os Estados Unidos nunca controlou a linha verde fora de Cabul. Toda aquela região fora de Cabul, o pau quebrava o tempo todo. Então, os Estados Unidos nunca conseguiu uma vitória militar total no Afeganistão e muito menos uma vitória política contra os mujahedins. Isso não conseguiu. E contra o Irã, ele pode ter a opção de ir lá e destruir aquela porra e matar todo mundo. Mas ele não vai ter a vitória que ele quer. E o custo disso? Isso tem um custo. Né? Isso tem um custo. Tem um custo elevado. Custo bem elevado. E o Trump? Porque, veja, o Bush filho, quando ele decide atacar o Iraque, ele estava com, digamos assim, ele estava com a sua popularidade em alta em relação ao que o Trump tem. Mas a guerra do Iraque vai cobrar um preço dos republicanos que logo em seguida tu vai ver que é só democrata. Os republicanos vão ser escanteados por conta da guerra do Iraque. A guerra do Iraque ela foi tão traumática para os Estados Unidos que o Trump fez campanha criticando a guerra do Iraque. Não obstante, o Bush filho é inimigo do Trump. O Bush filho declarou voto na Kamala. O grupo do Bush filho, dentro dos republicanos, apoiou os democratas contra o Trump. Para vocês verem como é que a questão da guerra do Iraque foi traumática para aquela sociedade. Eles fuderam a vida dos iraquianos, mas eles se fuderam também com isso. Eles arrastam essa corrente do Iraque até o momento. Então, o Trump, ele corre o risco de transformar o Irã no seu fantasma, no seu Iraque. E pegar um preço eleitoral muito grande. Porque, veja, o Trump, se ele tivesse muito bem nas pesquisas, ele poderia peitar e querer mudar as regras para se reeleger nos Estados Unidos. Ele, com essa popularidade, vai conseguir mais isso. Dificilmente ele vai vencer a eleição de meio de mandato. Mas ele também vira homem-bomba, ele vira kamikaze, o Trump. Porque ele, nós sabemos que ele é um cara vaidoso e personalista. Olha que coisa curiosa. Ele não vai se reeleger, então ele pode empurrar essa banana para outro republicano, o J.D. Vance, que é o cara que postula ser o herdeiro do Trump na corrida presidencial de 2028. E justamente o J.D. Vance é o cara que não apoiou o ataque ao Irã. Você pode ver que ele não aparece em lugar nenhum falando da guerra no Irã. E o próprio Trump deu uma declaração. O J.D. Vance não está muito entusiasmado, ele não me apoiou no primeiro momento, mas depois me apoiou. É uma coisa constrangedora para o J.D. Vance apoiar a questão do Iraque, que ele é completamente contra. Então, o Trump ele está sem iniciativa externa e sem iniciativa interna. Por quê? Se ele tocar um foda-se para os republicanos e falar que se foda republicano, eu não vou vir mais candidato mesmo, já estou com 80 anos, e eles que se virem para lá. Vou fazer o que eu quero e foda-se. O custo disso para os republicanos. Eles que lutem para se livrar do meu ônus em 2028. Isso é uma coisa. Né? A gente sabe que ele é uma figura canalha. A lista de Epstein está nos mostrando quem é Donald Trump e o que ele é capaz de fazer. Mas isso faz com que ele fique minado internamente. E por falar em lista de Epstein, né, alguém é dono dessa lista. Alguém é guardião dos segredos mais íntimos de Donald Trump. E lá não tem isso. Apesar dele ter 80 anos, se o nego bater o martelo, lá ele vai em cana. Lá ele vai em cana. Então, a figura
grotesca do Donald Trump, lembrem que há 1 hora atrás eu comecei a live falando dele, está completamente encurralada. E essas declarações dele, que eu ataco Cuba, eu vou atacar a Colômbia, eu faço isso, eu faço aquilo outro, todo esse tipo de coisa, isso mostra que ele perdeu a iniciativa retórica, que sempre foi o grande trunfo do Trump. Ele era dono da narrativa. Prestem atenção nisso. A todo momento, nessa campanha dele do segundo mandato, ele mentia, 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 mentia. As redes de zumbi da internet amplificavam as mentiras do Trump e ele era dono da narrativa. E que ele tinha um séquito de gente abobalhada que batia a palma para essas mentiras dele, acreditando ou não. Acreditando ou não no que ele fala. Dessa vez, ele está falando para pouquíssimas pessoas. Dessa vez, ele não consegue reverberar a fala dele. Então, ele está produzindo uma série de narrativas que são pensadas antes, né? Por mais que elas pareçam, por mais que elas sejam idiotas, para a bolha deles lá, aquilo serve. É só ver quantas bobagens o Bolsonaro falava aqui e as pessoas batiam a palma e acreditavam nisso, né? E hoje não. Hoje o Trump ele não consegue mais fazer a narrativa dele sobre o Irã ser vitoriosa, nem interno, nem externamente. Por isso que o enredo Cuba sempre aparece. Quando ele fala, vou atacar Cuba, que ao falar de atacar Cuba, ele é manchete no mundo todo. No mundo todo. Mas se ele falar hoje, não, eu vou vencer o Irã, tal, essa declaração dele já é vista como mentira, como jocosa, como sem efeito nenhum. Hoje ele falou que ele vai disputar a eleição da Venezuela e vai disputar contra Delcy Rodrigues e vai ser o novo presidente da Venezuela. Depois ele disse que os iranianos chamaram ele para ele ser o novo Ayatollah. Depois ele disse que a CIA falou para ele que o novo Ayatollah é gay. Ou seja, isso são um ciclo. Querida Flávia, urra, um ciclo. Aí, hoje ele falou assim, não, vou atacar Cuba, mas não fala nada para ninguém. Então, a imprensa, tira a declaração que eu dei, não falem nada para ninguém. Finjam que eu não falei. Como é que um presidente de um país diz que vai atacar outro e fica brincando, diz que eu não falei. Ou seja, isso é uma coisa completamente absurda para a gente. Mas para aquele mundo louco que ele criou, né, para os bolsomínios e para os trumpistas, isso tem algum valor. Então, o que o Trump hoje reproduz é uma série de notícias que ele precisa que sejam positivas para ele, né, e que tente dar manchetes honrosas para esse ambiente bélico no qual ele se apoia, de vitória. Ele, no outro dia, falou assim, amanhã vocês vão saber onde. O presente, o Irã me deu um presente. O Irã me deu... qual foi o presente, presidente? Vai passar o Japão. Não sei se vocês viram isso. Não, me deu um presente. É um presente ligado a gás e a petróleo. Muito bom, me deu um presente. Aí, hoje de manhã, ele falou o seguinte, o presente que me deu foi que nós prendemos 10 petroleiros do Irã. Mas são do Irã? Eles estão com bandeira do Paquistão, mas a gente sabe que é do Irã. Aí depois está o Paquistão reclamando, querendo os petroleiros dele de volta. São coisas que são absurdas, essas declarações. No que tange às ameaças, eu não estou dizendo que elas são mentirosas, não. Entendeu? Pois é, acabei de falar a história do Ayatollah gay, sabe? Se fosse, qual o problema? Isso é um problema do Ayatollah. É dele e somente dele. Isso não tem nada a ver. Mas para vocês verem como é que... Pois é, caralhinhos voadores para o Trump. Ele está falando que prendeu o petroleiro do Paquistão, sabe? Então, no que tange as ameaças, o que ele está falando é sério por todo o exército que ele tem. A gente não vai acreditar no Milley. Agora há pouco, não sei se vocês viram, o Milley dizendo que ia se colocar à disposição do Trump para lutar contra o Irã.
Porra, isso a gente não vai levar a sério. Né? Mas quando o Trump fala que vai atacar Cuba, nós temos que levar isso a sério. Isso é possível. Né? E como alguém já colocou aí, como ele vem humilhado do Irã, ele talvez precise de uma vitória. E, em tese, está achando que Cuba pode ser essa vitória. Né? Hoje, com essa revelação do Equador, que a região lá, a fazenda, que os Estados Unidos bombardeou, em parceria com o exército equatoriano, é uma fazenda de produção de manteiga, de leite, que quebrou tudo, destruiu tudo, matou os animais. O dono da fazenda está desesperado lá, que não tem nada de fazenda da droga, da cocaína, nada disso. Isso mostra como é que essas ações dos Estados Unidos aqui são ações que não são planejadas, não são calculadas e que são feitas de maneira violenta e aleatoriamente. É só você ver quantidade de lanchas que ele já bombardeou aqui, já matou um bando de gente. Eu, no outro dia, vi a entrevista de um colombiano que sobreviveu a um ataque desse. E o colombiano deu declaração para a ONU. O cara é pescador há 30 anos, não sei se vocês viram. Há 30 anos, ele estava pescando, daqui a pouco a bomba caiu, matou os amigos dele tudo. Ele falou, eu sou pescador há 30 anos, não tem nada a ver com droga. Ou seja, o exército dos Estados Unidos, com aquele poder todo que ele tem, ele está atirando em barquinho, em lancha de pescador. Entendeu? Ou seja, os Estados Unidos ele está tentando procurar fabricar um enredo positivo de vitória, de dominação, de escalada militar na América Latina. Uma operação que ele fez contra o Maduro é uma operação de propaganda. Você capturar o Maduro é uma operação militar fantástica, a nível militar de grande expertise. Mas mudou o que na prática? Lá os Estados Unidos agora operam o petróleo venezuelano. Mas os Estados Unidos nunca precisou do petróleo venezuelano. O petróleo que os Estados Unidos hoje comanda na Venezuela, ele só não está indo para Cuba, Rússia e China, Irã. Foi para isso. Ou seja, você gastou bilhões numa operação, sequestrou um presidente para evitar que aquele país venda petróleo para outro. Entendeu? Isso mudou o que na realidade dos Estados Unidos? Nada. Os Estados Unidos ficou mais rico ou mais pobre com a operação que fez na Venezuela? Ficou mais pobre. Ele gastou uma fortuna para sequestrar o presidente, ainda sequestrou a esposa do presidente junto. Olha que loucura. Então, nós estamos até, a gente às vezes está naturalizando essas ações e às vezes nós não estamos dando a devida importância para elas. Mas elas são ações que tentam legitimar o poder pessoal de Donald Trump. Não o poder dos Estados Unidos, mas legitimar o personalismo, eu. Porque a todo momento o Trump fala assim, eu posso fazer o que eu quero, eu vou atacar, eu vou ser o dono, eu mandei, eu fiz. E aí ele fala que está construindo um grande exército, que tudo é eu. Num ego extremamente insuflado. E esse ego do Trump, ele não é só contra o mundo, ele é contra os democratas e a oposição a ele. Porque ele odeia o que foi feito com ele com relação à derrota para o Biden. Ele odeia isso. Isso para ele é a coisa que mais fudeu a vida dele, ele ter sido esculhambado naquela derrota para o Biden. Né? E se tivesse. O Lula fala uma coisa que é foda. Lá nos Estados Unidos, se eles tivessem prendido os golpistas deles, eles não estavam com problema hoje. Né? O Lula tira essa onda com os Estados Unidos. Então, veja, esse Trump ele precisa se legitimar internamente. Ele quer mostrar uma força contra os democratas. Ele não faz um discurso que ele não mire os democratas. Todo momento ele tem que esculhambar os democratas e o Biden. O Biden é uma múmia paralítica. O Biden está morto. O Biden não serve para nada mais nos Estados Unidos. Mas ele continua atacando o Biden e dizendo que o Biden é o culpado da guerra da Ucrânia. Ele fala isso a todo momento. Essa semana ele já falou isso pelo menos 2 vezes. Entendeu? Professor, como o sequestro do Maduro garantiu acesso ao petróleo venezuelano?
porque o Trump disse que ia bombardear o país, né? Ia atacar o país com tudo. Tinham 150 aeronaves em cima da Venezuela para atacar a Venezuela. O governo da Delcy decidiu negociar e dar um passo atrás para evitar um ataque, no qual a Venezuela não tinha condição de se defender. A Venezuela ela se preparou para conter uma invasão terrestre. E isso o Trump não fez. O Trump sabia que invadir o território venezuelano seria uma tragédia, por conta da geografia venezuelana e da geografia de Caracas. Eles não conseguiriam tomar o país, pela mobilização popular, tudo isso. Então, o que ele fez? Ele sequestra o Maduro numa operação fantástica, prende o presidente e avisa: ó, eu tenho sob alvo tantas autoridades. A gente não pode esquecer quantas pessoas os Estados Unidos mataram no Irã dentro de casa. Parece que na do ano passado foram 12 grandes generais. E o Trump apresentou isso para Delcy: olha, eu tenho aqui, você mora aqui, fulano mora aqui, Beltrano mora aqui, a família de todo mundo mora aqui, eu vou bombardear todos vocês automaticamente, vou matar todo mundo e vou fazer um bombardeio esse. A Venezuela viu que ele tinha todas as informações sobre as principais lideranças venezuelanas e que elas seriam todas mortas. Entendeu? E essa é uma operação de decapitação que quem produz é a Palantir. Contra a Venezuela, veja, foi a Palantir que comandou toda a operação. A Palantir comandou um ataque que acertou 1.000 alvos ao mesmo tempo no Irã, toda comandada por inteligência artificial. Não teve nenhuma entrada de humano. Foi tudo a inteligência artificial que definiu. A operação de sequestro de Maduro foi toda feita pela Palantir a partir da inteligência artificial. Então, a Revolução Bolivariana deu um passo atrás. Ela manteve o controle do país, o poder político, o poder social, o poder eleitoral, mas ela perdeu o controle do seu petróleo. Então, hoje, a Venezuela ela permitiu a entrada das empresas americanas, né? E todo o petróleo que é vendido para os Estados Unidos agora se tornou o maior comprador de petróleo venezuelano. O dinheiro da venda desse petróleo é depositado nos Estados Unidos numa conta venezuelana. E a Venezuela, para pegar esse dinheiro na conta, tem que dizer para que é. Ah, é para construir uma escola, é para isso, é para aquilo. Tem que dizer antes para que é esse dinheiro. Ou seja, o petróleo venezuelano está tutelado. O petróleo venezuelano está tutelado. A Venezuela hoje pode vender petróleo para todo mundo, quem quiser comprar, menos para a Rússia, China, e não pode enviar petróleo para Cuba. Então a China ainda compra petróleo venezuelano, mas bem menos do que comprava. Bem menos, pouco. Por quê? Porque os Estados Unidos quer boa parte desse petróleo. Então, Cuba, sei lá, Venezuela hoje tem 1 milhão de barris para vender. Os Estados Unidos vai lá e fala assim: ó, eu quero 900 mil barris aí que são meus, eu estou pagando. Esse petróleo que os Estados Unidos pegam não está indo de graça para os Estados Unidos, mas é pago o preço de mercado numa conta nos Estados Unidos, em que a Venezuela precisa dizer para que pega. E nas áreas privadas, que é operação mista, PDVSA e empresa americana, quando é vendido para algum lugar, é meio a meio. É meio a meio. Dinheiro para comprar Su-57, Rogério, dificilmente virá. Mas veja, a parceria militar com a Rússia continua na Venezuela. Continua. Isso não está interrompido, não. Agora, é claro que a Venezuela foi rendida. É aquela coisa de que você está armado ali, de repente o cara vem, toma tua arma, tu está pensando o que vai fazer. Então, a estratégia venezuelana hoje é sobreviver a Donald Trump e renegociar o seu futuro com um governo democrata. Eles apostam nisso. Inclusive na soltura do presidente Maduro a partir de um governo democrata.
Não faz sentido o Maduro estar preso. E veja, nos Estados Unidos já começa a mesma acusação contra o Petro, que a mesma coisa que acusaram o Maduro, já estão acusando o Petro, ligado às drogas e tal. Tu vê, o tal cartel que o Maduro fazia parte, nunca existiu, sempre foi uma criação dos Estados Unidos. É uma coisa absurda, absurda, sequência do presidente Maduro. Então, aqui na América Latina, se os países não criarem uma dissuasão semelhante à do Irã, a gente vai ficar suscetível a tudo isso, a vários donos de Trump vir nos atacar. Contudo, o objetivo da minha live hoje é mostrar para vocês que o imperialismo estadunidense está sendo reconfigurado pelo Trump. O Trump ele é um inimigo do neoliberalismo, ele odeia o neoliberalismo, ele é contra os liberais e os neoliberais. Né? Ele é um homem que está bem ligado aos neofascistas, à nova geração de fascistas no mundo. O imperialismo do Trump agora é um imperialismo puramente estatal, comandado pela máquina militar estadunidense. É um imperialismo de caos, ou seja, não tem nenhum pingo de soft power. É guerra, ameaça e taxas. Guerra, ameaça e taxas. Não tem soft power. Trump não tem nenhum interesse em ter relações cordiais com nenhum país e desenvolver projetos na área da saúde, na área da cultura, na área da educação. Não esquece isso, não existe. O Trump ele quer matéria-prima, ele quer rota comercial, ele quer submissão total e ele não quer discutir nada além disso. Submissão total, matéria-prima e rota comercial. E o que ele quer, principalmente, é tirar a Rússia e China da América Latina e foder com a vida dos BRICS. Ele sabe que o Sul Global, ao abrir mão de fazer comércio com dólar, fode com a vida dele, fode com os Estados Unidos. Então, esse novo imperialismo que surge, né, com o corolário Trump, é um imperialismo de Estado, 100% público, extremamente violento e que tem por objetivo colapsar todas as relações liberais burguesas que foram construídas no mundo a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e a partir do fim da União Soviética. Então, ele se tornou um inimigo da OMC e se tornou um inimigo da ONU. Ele está cagando e andando para a Europa, para a União Europeia, ele é o inimigo da União Europeia, ele quer ver a União Europeia despedaçada, e está doido para ver os fascistas ganharem o poder na Europa, porque todos os fascistas europeus são lambibotas do Trump, como são os fascistas latino-americanos. Então, essa é o tônus desse Trump, né, que vai continuar agindo de maneira ainda muito perigosa pelo mundo. Só que, nesse momento, dia 27/3, às 23 horas e 15 minutos, esse Trump está sem iniciativa no Irã. Ele está procurando uma maneira de terminar a guerra do Irã de maneira honrosa e diminuir o estrago da sua imagem internamente. Ele precisa recuperar a sua imagem internamente. Nada mais tentador para um Trump desse de dizer que derrotou o socialismo cubano. A todo momento ele fala isso. Eu, desde criança, ouço falar dessa Cuba perigosa, desses ditadores. Então, é um homem de 80 anos que tem mais nada a perder, fascista até a medula, milionário. O que nós vimos que ele fez na lista de Epstein mostra que ele é capaz de tudo e que ele é o cara mais sórdido que a gente possa imaginar. Então, é possível que ele ataque Cuba? É, bem possível. É possível que ele decrete um bloqueio total contra Cuba? É possível. Bem possível. É possível que depois do Irã ele vá buscar uma vitória em algum lugar? Bem possível. Só que a janela para isso está fechando, porque nós já estamos entrando no mês 4 e a eleição é no mês 11. As convenções começam agora em junho. Então ele tem aí 60 dias, vamos botar aí,
de janela para resolver a vida dele. Eu acho pouco provável que durante a campanha eleitoral ele vai se lançar numa aventura militar, porque isso vai enfraquecer os candidatos dele, a não ser que ele esteja naquele circuito que eu falei, ele quer que se foda republicano, o candidato dele, ele quer ele fazer o que ele bem entende. Ele e esse circo de fanáticos religiosos que o cercam. Reg 7, Marco Rubio, isso é tudo fanático religioso. Pode ver que eles transformaram a Casa Branca num local de culto, todo dia tem culto lá, e fica aquelas pessoas orando. O Trump ele tem a chefe de assuntos religiosos na Casa Branca. Ele tem uma conselheira religiosa, que é uma protestante extremamente reacionária, alucinada, que é a que fica comandando culto dentro da Casa Branca. Ou seja, ele transformou a Casa Branca numa igreja. A igreja dos fascistas estadunidenses. Eu não sei se vocês já viram a imagem dos cultos que tem na Casa Branca, ele sentado na cadeira e as pessoas de olho fechado, orando por ele. Coisa de louco. Coisa de louco. Vejam essas imagens depois. Culto na Casa Branca. Vocês botam para ver que é uma coisa absurda. Esse Reg 7, ele se reuniu com os militares, fez um culto para rezar com os comandantes militares para esmagar o inimigo, porque os Estados Unidos precisa de muita reza para o inimigo. E ontem ele deu uma declaração, estava lendo o Reg 7, o ministro da Guerra, né? Estava lendo versículo bíblico na entrevista que ele estava dando para o mundo todo. Como é que você vai analisar esse tipo de coisa? Como é que, politicamente, nós, a nível de pesquisadores, historiadores, quais são as ferramentas que a gente tem para usar isso? Quais são os paradigmas para a gente fazer uma análise dessa? É bem difícil. É bem difícil. Mas o que eu consegui mais próximo da realidade é que tudo isso acontece porque o Trump não tem uma porta de saída do Irã. Ele está preso no Irã. Ele está em busca de uma porta, de uma janela. Ele precisa escapar do Irã de maneira minimamente honrosa. E ele vai dando esses dias, agora 10 dias, para ver o que surge nesse cenário nesses 10 dias. Azevedo, obrigado, camarada. É uma situação absurda. Você vê a maior potência econômica e militar do planeta sendo comandado por essas pessoas. Isso mostra o declínio político, moral, social, intelectual que ronda os Estados Unidos. Se você pega Joe Biden e Trump, são dois homens muito velhos, reacionários, brancos, filhos da puta, e que fizeram da cadeira da presidência dos Estados Unidos um local onde a inflação aumentou, a pobreza aumentou, e fizeram guerra contra o mundo todo, matando milhares de pessoas. Um é democrata e outro é republicano, mas são irmãos siameses. Hugo, valeu, camarada, seja bem-vindo. Pois é, uma rinha de idosos. Uma rinha de idosos reacionários. Então, veja, nós que estávamos acostumados, já há algum tempo, de ver gente jovial na presidência dos Estados Unidos. Bush filho, o Obama, o Clinton, essa gente mostrava-se uma imagem jovial, né, de alguém que fosse mais articulado. A gente sai para Joe Biden e Donald Trump, duas múmias paralíticas. Duas múmias paralíticas, terríveis. Dois homens da Guerra Fria. Dois neuróticos da Guerra Fria. E que estão deixando marcas terríveis, não só no mundo, né? Deixaram e estão deixando, como na sociedade estadunidense, com o avanço da pobreza, da miséria, da desigualdade, do processo de desindustrialização. Os Estados Unidos não ganham nada com essa gente, nada. Pelo contrário, perdendo. Certo? Olha aqui, a turma, vou aproveitar que está esse galerão aí, livro, R$80 com frete grátis para todo o Brasil, livro novo, hein? 345 páginas, vários artigos sobre a Segunda Guerra Mundial.
mais R$20 tu leva essa placa aqui, ó. R$100, opa, R$100 tu leva livro e placa. R$100. Frete grátis para todo o Brasil. Não demora. Fala comigo, não demora. Manda aqui um zap aí que a gente, papum, vende. Tu paga no Pix e eu ponho no correio e chega para qualquer lugar do Brasil. Amanhã, estou vendo Denise aí para o Uruguai, amanhã eu dou valor para Denise do Uruguai. Todo mundo que pediu para cotar preço, tem gente para Alemanha, tem gente para Espanha. Amanhã eu vou no correio e vou ver isso, ok? Vou no correio, vou mandar o valor para vocês certinho do frete. Mas fica em torno de R$116, R$120 o frete para alguns países. Para outros, fica em 180. Em torno disso. Entendeu? O frete não é baratinho. E o livro também, dessa vez, é um livro bem mais grosso, um pouco mais pesado. Mas amanhã eu dou disso direitinho para vocês. Certo? A turma boa que está aí, não deixa, por favor, de me ajudar com os Instagrams, @Guerra Patriótica, @Paiol Literário e @Geoestratégia Estudo. E tem que me ajudar com o canal do Telegram, vai lá que eu já botei as resoluções do 9º Congresso do Partido do Trabalho da Coreia. Bom, estou recuando, hein? Estou recuando que a hora é essa. Estou deixando um beijo no coração. Segunda-feira nós estamos de volta com tudo aí. Claro, se esse mundo ficar de perna pro ar, sábado e domingo, a gente entra aí num plantão aí para bater um papo. Tudo bem? Ah, não sai ninguém, pelo amor de Deus. Eu preciso falar com o William Manso Garcia. Se ele estiver aí, entre em contato comigo, camarada. Seu livro voltou. William Manso Garcia, entre em contato comigo. Eu não tenho como postar o livro de novo, porque o correio está dizendo que o endereço está incerto. Entre em contato comigo, por favor. William Manso Garcia, entre em contato comigo. Se alguém conhecer, avisa ele. Estou recuando. Beijo no coração. Você, antes de sair, dispara o gostei. Não deixa de dar o joinha aí. Quem puder, assina o canal. E vamos embora. Beijo no coração. Estou recuando. Urra!